Seja bem-vindo, bem-vinda ao estudo do Livro dos Espíritos de hoje. Busque um ambiente tranquilo e sereno. Prepare o seu recipiente com água, que será magnetizado no decorrer do estudo de hoje, e fixe o pensamento em Jesus. Bons estudos! Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos acompanham aí pelo canal do YouTube, do Facebook do CEF, esse grupo aqui do Grupo do Livro dos Espíritos, onde aqui estudamos de uma forma sequencial os estudos aqui que Kardec colocou para todos nós. E antes de começarmos os nossos estudos de hoje, vamos fazer a nossa prece de gratidão, gratidão a nosso anjo da guarda que nos acompanha nessa jornada, os mentores que nos acompanham no estudo, a Nossa Senhora Mãe Santíssima que nos envolve sempre, todos os dias com seu manto azul de luz. E a seu Filho, nosso Mestre Jesus, a quem somos tão gratos pelo seu amor, pelo seu carinho, pelos seus exemplos, Mestre. E a Deus por essa oportunidade terrena. E com muita gratidão e respeito, pedimos licença para adentrarmos as questões de hoje, rendendo graças a Deus. Então vamos lá, Gerson, você vai continuar para nós, onde estamos aí na 455, que não é uma questão, mas é sim um resumo teórico. Vamos continuar aqui, então. Vamos. Paramos aqui no parágrafo 12. Diz assim: pelos fenômenos do sonambulismo, seja natural, seja magnético, a providência nos dá a prova irrecusável da existência e da independência da alma, e nos faz assistir ao espetáculo sublime de sua emancipação. Por esse meio, nos abre o livro do nosso destino. Quando o sonâmbulo descreve o que se passa à distância, é evidente que ele vê, e isso não pelos olhos do corpo, vê a si mesmo naquele lugar e se sente transportado para lá. Lá tem, portanto, algumas coisas dele, e essa alguma coisa, não sendo seu corpo, não pode ser senão sua alma ou seu espírito. Enquanto o homem se perde nas sutilezas de uma metafísica abstrata e ininteligível para pesquisar as causas de nossa existência moral, Deus coloca diariamente sob seus olhos e sob suas mãos os meios, os mais simples e os mais patentes, para o estudo da psicologia experimental. Então, aqui, né, o que que a gente vê? De novo, reforçando aquela, aquele conhecimento de que quando a nossa alma se emancipa do corpo, ela tem o poder de se transportar, né, conforme o pensamento. Ela não tem essa que carregar a massa corpórea, né? Ela vai conforme o pensamento. E aí o que a gente viu também é que tem pessoas que têm uma mediunidade, um espírito mais elevado, e tem aqueles que têm ah, um apego muito grande ao materialismo, que não consegue sair muito perto do corpo, né? Que acho que é a maioria de nós aqui, né? Que a maioria dos nossos sonhos é sempre voltado para situações do nosso cotidiano, né? Então, quando a gente vai lidar com algum problema na família ou algum problema no trabalho, os sonhos acabam, via de regra, orbitando esse ambiente nosso aqui, né? Mas quem tem um nível mais elevado, de maior desapego à matéria, tem mais facilidade de se desprender
ir para lugares distantes, né? E para visitar situações em vidas anteriores, né? A gente vê aí relatos de no sonambulismo de pessoas que falam e acabam falando um dialeto que quem está escutando ali não entende nada, né, Meire? Algumas vezes que eu começo a falar uns dialetos ali, e aqui o que a gente viu é que muitas vezes a gente, assim, nosso espírito é evolução. A gente vem em várias reencarnações. E nós aqui, nosso corpo, não sabe onde nós encarnamos, onde nós vivemos, mas as memórias estão registradas, o conhecimento, eles estão registrados na nossa alma. Então a gente consegue trazer alguns elementos de vidas anteriores, mas como a gente viu também, graças a Deus, né? A gente tem a bênção de Deus colocar aquele véu na nossa frente, né? O véu do esquecimento das nossas lembranças. Vocês querem completar alguma coisa ou podemos seguir? É interessante, né, que ele cita aqui como é que fala? A misericórdia divina coloca para a ciência, né, praticamente mastigado a questão do sonambulismo, né? Hoje a ciência reconhece o sonambulismo, né? Reconhece como rotina do dia a dia, né? Então, quando ultrapassa essas rotinas, quando ele começa a citar fatos assim que a ciência poderia chamar de sobrenatural, daí a ciência coloca como uma fantasia, né, da cabeça daquele sonâmbulo. Então é interessante que Deus, que sempre o espiritismo, na verdade, caminha ao lado da ciência. E Deus permite, né, que a ciência estude esses fenômenos, só que infelizmente ainda não, ainda mantém o vácuo, né, entre uma e outra. Ele cita aqui no texto, né, da psicologia experimental. A função da doutrina espírita, ela é nos oferecer, é dar esses conhecimentos que existe um mundo espiritual, e que está intimamente ligado a todos nós. Por mais quem acredita, quem não acredita, mas está aí mergulhado, né? Nos sonhos, nos sonos. Apesar de que Kardec aqui, lembrando que ele fala desse sonambulismo, aquela parte mediúnica, mas a gente sabe que no sonho, nos os sonâmbulos aí comuns que tem perto da gente, né, Gerson? Então, eles vão falando às vezes nada com nada. Como às vezes o Gerson tem uns relances aí, eu fico tentando às vezes entender, mas é nada com nada. É um pouco Para nós é nada diferente. com nada, né? Para nós, em É estado de para vigília, é nós, nada né? por nada. É, umas coisas que eu não entendo, outras sim, outras não. Mas aqui ele está falando, porque tudo isso aqui se desdobra também no livro de médiuns. Então ele está falando dessas faculdades aqui mediúnicas, da pessoa. Hã? Pode seguir, Vamos seguir Gé. aqui. O êxtase é o estado no qual a independência da alma e do corpo se manifesta de maneira mais sensível e se torna, de alguma sorte, palpável. No sonho e no sonambulismo, a alma erra nos mundos terrestres. No êxtase, ela penetra em um mundo desconhecido, naquele dos espíritos etéreos, com os quais ela entra em comunicação sem poder, todavia, ultrapassar certos limites que não poderia transpor sem romper totalmente os laços que a ligam ao corpo. No estado resplandecente, todo novo a circunda. Harmonias desconhecidas sobre a terra a arrebatam. Um bem-estar indefinível a penetra. Ela flui por antecipação
da beatitude celeste, e pode-se dizer que põe um pé sobre o limiar da eternidade. A gente viu também que o êxtase, né, é um estado além do sonambulismo, do Verdade. sonho, né? E que é importante aqui, o que Kardec passou para nós, né, é que existe um limite. E para ultrapassar aquele limite, somente rompendo o nosso cordão com o corpo, né? Então, assim, as pessoas que conseguem chegar, que chegam, nos momentos que chegam em estados de êxtase, ela tramita por situações bem distantes aqui do mundo material, e, e o que a gente vê no Espiritismo também, tudo é perfeito, nada é por acaso, né? Então, existe essa segurança do cordão que não deixa a gente ultrapassar certos limites, que não ia agregar em nada a nós aqui, enquanto em provas e expiações, né? Evitaria muitos, dessa forma também evitaria muitos charlatanismos, né? Então, assim, não se passa de determinado momento, determinada situação, porque se não faz sentido, né? Então, não é permitido. Ele sente o gostinho, né? Ele sente o gostinho de mundos superiores. E ele percebe, ele tem um bem-estar tão grande que ele ali deseja permanecer, né? Então ele faz o possível para não voltar, porque ali ele está bem, ele está numa elevação muito grande, né? Então ele faz de tudo para ali permanecer. E se ele insistisse mais, esse cordão poderia até se romper, né? Que ele coloca no texto. Então é Uhum. importante, essa sensação deve ser maravilhosa, né? É isso aí. Então, seguindo, no estado de êxtase, o aniquilamento do corpo é quase completo. Ele só conserva, por assim dizer, a vida orgânica. Sente-se que a alma não se liga a ele mais que por um fio, que um esforço a mais poderia romper sem remédio. Então, aqui os sinais, quando a pessoa está nesse transe, nesse êxtase, os sinais vitais, eles vão ficando aí muito fraquinhos. E como vocês aí comentaram, então, assim, se demorar muito, precisa ali ser chamado, porque esses laços, eles podem se romper. Esse transe do êxtase, ele já é mais raro de acontecer, não é tão comum no meio mediúnico, é mais raro, porque é um transe mais profundo. Nesse estado, todos os pensamentos terrenos desaparecem para dar lugar ao sentimento puro que é a própria essência do ser imaterial. Tudo entregue a essa contemplação sublime. O estático encara a vida como uma parada momentânea. Para ele, o bem e o mal, as alegrias grosseiras e as misérias deste mundo não são mais do que fúteis incidentes de uma viagem da qual se sente feliz ao ver o termo. Então, aqui nesse transe de êxtase, é um transe mais profundo e que ele vai se elevando às esferas superiores. Então, pode ser uma esfera mais superior, pode ser até no planeta Terra, sim, ou mundos mais distantes, mas ele fica deslumbrado com a paz, com a harmonia, com o equilíbrio. Então que acontece ali. Então ele começa a ver as coisas materiais que acontecem aqui no cotidiano, no qual se vive,
como uma coisa muito distante, sem valor. Por isso que é esse deslumbramento, porque ele vê que nesses outros estados, tudo isso material é distante, né? Pode seguir. Sim. Acontece com os estáticos o mesmo que com os sonâmbulos. Sua lucidez pode ser mais ou menos perfeita, e seu espírito, conforme for mais ou menos elevado, é também mais ou menos apto a conhecer e a compreender as coisas. Verifica-se neles, às vezes, mais exaltação do que verdadeira lucidez. Ou melhor dito, sua exaltação prejudica a lucidez. É por isso que suas revelações são frequentemente uma mistura de verdades e erros, de coisas sublimes e de coisas absurdas, ou mesmo ridículas. Espíritos inferiores aproveitam-se muitas vezes dessa exaltação, que é sempre uma causa de fraqueza para quando não se sabe vencê-la, para dominar o estático, e para tanto se revestem aos seus olhos de aparências, que o mantém nas suas ideias e preconceitos do estado de vigília. Este é um escolho, mas nem todos são assim. Cabe-nos julgar friamente e pesar as suas revelações na balança da razão. Então, aqui, aquele que está sofrendo esse transe, ele vai depender da sua elevação moral, do seu conhecimento, da sua inteligência, da sua cultura. Se for um ser muito dado às ilusões, ele vai se deslumbrar com aquilo que ele está vendo, que ele tá, e aí que ele tá falando, ele tá com os olhos de um ser que não está centrado, equilibrado, e o que ele vai falar pode ser fantasia da própria cabeça dele. Então, por isso que devemos sempre estudar, nos aprimorar, conforme a gente vai estudando, a gente vai aprimorando a nossa evolução moral. E estudando a doutrina espírita, pesquisando, a gente não sai acreditando em tudo que vemos, em tudo que ouvimos, porque, na verdade, a gente não sabe ao certo do ser que transmite as mensagens. Então, isso aqui é mais uma vez aqui um alerta para a gente, é como se fosse ali a fé raciocinada ou a fé cega que a gente vai ter. Então, a fé raciocinada, a gente vai acreditar naquilo que também a gente vai à procura do conhecimento, procurar ver ali daquilo que está sendo dito, que está sendo comunicado, até que ponto aquilo tudo é válido, né? Então a gente deve nunca desmerecer as pessoas nesses transes através da mediunidade, mas a gente deve ponderar, não deve sair acreditando em tudo que se vê, porque a gente já viu que aquele que não tem muita elevação, os espíritos inferiores, ele está muito vulnerável ali. Então, os espíritos inferiores, eles vão influenciar naquilo que ele vai transmitir. Né? Aí a importância, né, como você colocou, da reforma íntima, né? É, Porque se o espírito é menos evoluído, com certeza espíritos inferiores, zombeteiros, vão intuí-lo naquele momento, ele vai passar uma mensagem falsa, né, pela sua exaltação, aquele estado de maravilha, né, que ele sim, percebe, sim, que sobrepõe a lucidez dele naquele momento, né? sim. Tem que ter um preparo nesse transe mediúnico. Não se pode levar na brincadeira e só por curiosidade.
Porque Sim, senão os espíritos zombateiros, eles vão se aproveitar mesmo. Pode com falar, certeza. gente. Eu acho que é por isso que uma vez o Chico, acho que foi o Chico que comentou, né? Numa situação dessa, nessas situações, é melhor você ignorar 10 verdades do que aceitar uma mentira. O Verdade. risco que é aceitar, acatar uma mentira. Então, assim, se não faz sentido você saber, não vai, não Uhum. vai. Geralmente é esses espetáculos, essa- essas hipnoses, né, provocado, o magnetismo provocado, né, que faz a gente se transportar e quando a gente se, na linha do que a Mary falou, né, dos espíritos brincalhões, né, vir até a gente, na verdade não são eles que vêm até a gente, nós é que vamos até lá. Se nós temos como objetivo simplesmente a curiosidade pela curiosidade, a gente está indo no ambiente deles. E eles vão fazer as brincadeiras deles. E aí a gente volta com um monte de informações, né? Você vai esperar o quê? É melhor ignorar. Ignora, se sair alguma verdade, ignora e para não correr o risco de aceitar uma mentira. Né? E olha só, agora vamos falar aqui da dupla vista. A emancipação da alma se manifesta às vezes no estado de vigília e produz o fenômeno designado pelo nome de dupla vista, que dá aos que o possuem a faculdade de ver, ouvir e sentir além dos limites dos nossos sentidos. Eles percebem as coisas ausentes por toda parte, até onde a alma possa estender a sua ação. Veem, por assim dizer, através da vista ordinária, como uma espécie de miragem. No momento em que se produz o fenômeno da dupla vista, o estado físico é sensivelmente modificado. Os olhos têm qualquer coisa de vago, olhando sem ver, e toda a fisionomia reflete uma espécie de exaltação. Constata-se que os órgãos da visão são alheios ao fenômeno, ao verificar-se que a visão persiste, mesmo com os olhos fechados. Então, aqui é interessante que Kardec ele descreve até como fica ali quem está naquele transe da dupla vista. Então ele fica ali com o olho meio que parado, muito vago. Parece que ele está centrado em alguma coisa, mas não é. Ele está tendo ali uma outra visão. Então, dessa dupla vista, às vezes a alma, ela é quando realmente a alma ali, ela se emancipa, ela se desprende da matéria, e enquanto está acordada. Então, é diferente aí um pouco do sonambúlico, do êxtase. Então, a pessoa, ela está ali acordada, que é esse fenômeno que se chama a dupla vista, a segunda visão. Então, ele está acordado, num estado de vigília, e ele consegue enxergar a distância. Então, é como que se ele ficasse assim parado, né? Com o olho vago, mas ele está tendo uma outra visão, como se fosse assim uma miragem, como se ele estivesse vendo uma figura através de um holograma, né? Um holograma que é ali uma imagem tridimensional. Então ele fica ali, vidrado. Né? Então, só continuando aqui falando dessa dupla vista, essa faculdade se afigura aos que a possuem tão natural como a de ver. Consideram-no um atributo normal que não lhes parece constituir exceção. O esquecimento se segue em geral a essa lucidez passageira, cuja lembrança se torna cada vez mais vaga e acaba por desaparecer como a de um sonho. O poder da dupla vista vai desde a sensação confusa até a percepção clara e nítida das coisas presentes ou ausentes. No estado rudimentar, ela dá a algumas pessoas o tato, a perspicácia, uma espécie de segurança nos seus atos que se pode chamar a justeza do golpe de vista moral. Mais desenvolvida, desperta os pressentimentos
e ainda mais desenvolvida mostra acontecimentos já realizados ou em vias de realização. Então, a pessoa que tem a dupla vista, ela tem a impressão de que está enxergando é, o que todos também estão vendo. Então, ela acha que todos ali estão também estão vendo aquela visão dela. Depois ela vai percebendo que enxerga mais que os outros e que esse fenômeno aqui ele vai se dar em gradações, ou seja, a pessoa ela vai ter uma ligeira percepção do que vai acontecer. Então, as pessoas com essa faculdade, ela vai ver ali como que se tivesse um holograma mesmo. Ela pode ir mais além. Então, assim, são gradações que a pessoa vai tendo. Não é sempre o mesmo grau, porque toda pessoa que tem uma faculdade mediúnica não significa que todos é no mesmo grau. Ah, por exemplo, a Suzelei tem a faculdade da psicofonia. Todos vão ter do mesmo jeito essa faculdade da Suzelei? Não. Às vezes um mais, um menos, uns medianos. Então, todo esse fenômeno vai ser por graduações. Tem alguns que eles vão ter até mais assim facilidade no seu viver. Por quê? Porque eles vão estar mais segura, né? Às vezes assim, ah, não vou por esse caminho aqui, não, porque não é seguro, eu vou por aquele outro. Então ele vai ter aqueles tinos, né? Às vezes ele já vislumbra lá na frente o que pode acontecer. Então são gradações que vão tendo de acordo com essa faculdade, né? Querem falar Eu alguma entendo coisa da dupla vista? essas graduações também na mesma pessoa, né? Conforme ela vai se evoluindo, ela vai modificando essas graduações. A própria pessoa, né, que está passando pela dupla vista, ela vai se modificando também, como na psicofonia, né? Ela vai ampliando muitas vezes, ou dependendo de uma recaída, isso vai diminuindo, né? Depende, mais uma vez, né, da evolução dela, do espírito, né? É. Então, seguindo aqui, o último parágrafo. O sonambulismo natural e artificial, o êxtase e a dupla vista não são mais do que variedades ou modificações de uma mesma causa. Esses fenômenos, da mesma maneira que os sonhos, pertencem à ordem natural. Eis porque existiram desde os tempos, todos os tempos. A história nos mostra que eles foram conhecidos e até mesmo explorados desde a mais alta antiguidade, e neles se encontra a explicação de uma infinidade de fatos que os preconceitos fizeram passar como sobrenaturais. Então, aqui, esses fenômenos, seja o sonambúlico, o êxtase, a dupla vista, a gente já viu que tem essas gradações, né? Uns mais, outros menos, outro vai mais além, outros não. E depende muito da capacidade moral. E a que fim isso se destina? Essa capacidade mediúnica tem que colocar muito em pauta isso. A que fim é essa capacidade? A que fim vai usar essa, o sonambulismo, o êxtase e a dupla vista? Né? Então, aqui vai variar muito esses graus. E aqui ele mostra que o Espiritismo, ele conseguiu sim explicar todos esses fenômenos. A mediunidade, como diz aqui Kardec, ela sempre existiu, não é de agora. Não foi através do livro dos Espíritos, sempre teve. Quem vai lembrar dos textos bíblicos, das novelas bíblicas, que a gente vê muito isso, que é muito interessante, a gente começa a associar os estudos, né, com a novela bíblica, a gente vai lembrar que existiam os profetas, que existiam as pitonisas,
E aquilo era o que? Mediunidade, uns mais, outros menos. E a gente já viu pelas histórias, na época dos reinados, muitos ali tinham sonhos, né? Tinham um rei, não sei, esqueci qual era o rei ali, que ele tinha muitos sonhos. E, e ele chamava ali todos os profetas, as pessoas, os servos ali, né, que acompanhavam que ele queriam que decifrassem aquele sonho para ele. Ai, Gerson, não lembro quem era o rei. Era lá do Egito, não lembro o nome, era o José que José que traduzia os sonhos. É, isso. Então, é muito interessante quando a gente vê que esses fenômenos é desde sempre. Mas aí é que está. Uns vão para o bem, outros vão fazer aí, né, para adquirir bens materiais. Então, a importância o porquê se usa essa mediunidade, porque ela sempre existiu. E o espiritismo, ele procura dar um caminho natural, um caminho saudável para todos esses processos mediúnicos, que é exatamente para a prática da caridade, e proporciona um aprendizado, uma oportunidade de aprendizado para todos, né? E aqui a gente encerra, né, gente? A 455. Gostariam de comentar mais alguma coisa? é um capítulo extremamente, né, interessante. E ele conclui também, né, que não é uma obra do Espiritismo, e sim que vem desde a antiguidade, né? Os reis tinham equipes, né, já formadas, que eles davam, que eu não lembro o nome também, para auxiliá-los, né, na decifração de sonhos, do sonambulismo, de tudo isso, né, que eles não tinham esses nomes, é claro. Então, a própria ciência hoje também já reconhece muita coisa, né? Talvez um dia mais tarde vai entrar também num campo mais profundo, né? Muito interessante esse estudo. Foi muito esclarecedor, Sim. porque assim, eu não tinha tanto conhecimento assim. Para mim, muitas vezes o sonho, ou o próprio sonambulismo, era mais reflexo mecânico do nosso corpo do que lembranças ou a emancipação da nossa alma do nosso corpo. E que a dupla vista, né, se confunde, né, se confundia na minha mente, o que é conhecido como sexto sentido, né? Você prevê alguma coisa, ter um sentimento, né? Para mim foi muito esclarecedor esse capítulo 8, né? Então, olha só, que fiquemos todos com a luz de Jesus durante toda essa semana e com fé em Deus, que nós vamos nos encontrar na próxima semana para mais um estudo do Livro dos Espíritos. Gente, gratidão a todos. Tchau, tchau.